TV Channel News. A TV Channel Network falando mais uma vez sobre o coronavírus. Estamos dentro desse olho do furacão que estamos enfrentando pelo mundo e hoje temos a presença, muito honrado de recebê-la aqui, doutora Raquel Moarec, infectologista da Rede D'Or, e vai esclarecer pra gente muita coisa, muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue esclarecer. É isso daí. Com certeza você tem se apresentado em muitas redes de televisão esclarecendo essas dúvidas. E pra gente é uma honra realmente tê-la aqui. Vamos começar com algumas perguntas de telespectadores. Vamos lá. A Fabiana pergunta o seguinte: um paciente com lúpus em remissão, que quer dizer sem a atividade da doença, né? Deve tomar os mesmos cuidados que os demais sobre o coronavírus? Então, se ela tem lúpus, depende se ela usa ou não já a cloroquina, se ela usa ou não medicamentos imunomoduladores. Tá. Isso depende de como ela está. Se ela estiver só em remissão, mas não está usando nenhum deles, ela entra no fator de risco comum convencional. Certo. E ela tem até um fator protetor, porque ela é uma paciente que usa provavelmente a cloroquina, e que isso ajudaria a diminuir a replicação, um pouquinho a entrada desse vírus. Certo. E principalmente porque a cloroquina está sendo nomeada, né? Não vamos dizer assim como a salvadora da pátria, né, doutora? Como que está sendo essa visão de você como infectologista e dos seus colegas nessa profissão a respeito da cloroquina? Então vamos lá, é uma droga que não só eu, mas já foi uma droga liberada em protocolos nacionais, estado e município. Tá. Ela vem para ajudar a uma resposta imunológica do paciente a diminuir a fase de replicação desse vírus. Certo. Não é de tratamento. A indicação do uso é de caso moderado para grave. Tá. No caso, quando a gente tem uma análise de quando começou, ele tem progressão da imagem, ou pior, ou dessaturação de oxigênio. E isso justifica você entrar. A cloroquina é uma droga que já existe desde 1937. Olha. O fosfato de cloroquina é uma medicação presa pela Anvisa para o tratamento de malária, o fosfato, desde 1970, certo. Porque era uma droga que começou a ter nível de resistência do plasmódio, então ela ficou só para o Vivax, e como nós temos muito malária Vivax na Amazônia, então é uma droga que ficou restrita para isso. A hidroxicloroquina usada para as doenças reumáticas, né, inclusive o lúpus e o artrite reumatoide, que certo. É o que a gente estava discutindo, e é uma droga liberada antigamente, sem prescrição, e agora pelo Ministério da Saúde restrita à prescrição médica. A prescrição e o uso nos hospitais somente, né? Isso, não, só para quem tem doença reumática adequada já pode continuar tendo a sua utilização através de receita. É uma droga, então, foi pesquisada no SARS-CoV em 2002 e foi tratada na época. Ela já foi usada em pesquisas para o HIV, ela já foi usada para várias coisas, porque ela também tem essa ação antiviral geral, então é uma droga que sempre quando você quer pesquisar alguma coisa, ela é a primeira que você coloca. Então é uma droga que vem para ajudar a nos dar tempo
para a imunidade do indivíduo e a nossa resposta. Certo. Então existe não só ela, como outras. Certo. Uma outra pergunta, vamos lá. A Jenny pergunta o seguinte: é perigoso sair para caminhar sozinha, bem cedo pela rua? Com toda essa coisa do isolamento aí, é perigoso sair? Olha, existe uma discussão muito grande sobre passeio, caminhada, exercício, tá? Depende do como estamos, né? Então, se você me perguntar, não, mas ela vai descer o elevador, ela vai cruzar com o porteiro, ela vai parar na panificadora, ela vai entrar ali na quitanda, ela vai correr, aí ela vai encostar nas coisas. Isso depende muito de como ela vai fazer a tal caminhada dela. Tá? A contaminação hoje, ela é como a gente tem uma alta transmissão sustentada, então eu não tenho mais a origem ou rastreabilidade de onde está esse vírus. Sei. Qualquer lugar eu posso pegar. Olha só. Então, idealmente é que ela pode fazer a caminhada dela, sabendo que é um risco, mas ela tem que saber tirar o tênis, saber não cruzar com a pessoa no elevador, a cuidado com o dedo dela, a mão, né? Hoje já está indicado o uso de máscara, nem que seja máscara de pano, para que você tenha um contato em menos de 1 metro. Olha. Ela precisa saber se no prédio dela o tamanho do elevador é quantas pessoas por vez, para que não tenha uma lotação no elevador. Certo. Então, tudo são cuidados e análise de como eu vou caminhar, né? Então, caminhar é isso. Certo. Uma outra pergunta. J.R. Oliver pergunta o seguinte: sou motorista de aplicativo e durante todo o dia tenho contato com pessoas que viajam no meu carro. Mesmo estando eles no banco de trás, é aconselhável que eu use a máscara para prevenção? Sim. Hoje, na transmissão sustentada, ele deve usar máscara e tem que ofertar o álcool gel. Ele tem que guiar esse carro com vidro aberto. E após a saída do cliente, ele tem que passar álcool na maçaneta, ele tem que passar um lisoforme no sapato, ou lá na parte de trás, no chão, que é um desinfetante, e passar em todo o estofado. Senão, ele pode se contaminar, sim. Porque o vírus fica vivo em tecido até 72 horas. Em metais, um pouco menos, 2 dias. E em ambiente, se a pessoa espirra de forma inadequada, até 2 horas. Então, idealmente, ele tem que usar máscara. Agora eu vou te perguntar o seguinte: eu defendo muito a causa animal com relação aos pets. Já foi dito, eu já fiz inclusive lives informando que não há essa transmissão dos pets para os humanos e nem dos humanos para os pets, né? Se você sair com o seu pet para dar uma passeada, fazer uma caminhada com o cuidado que você orientou agora em relação à pergunta feita, mas sair com o seu pet, quando chegar com o pet em casa, além de você tirar o sapato, fazer o seu cuidado, você precisa, por exemplo, limpar as patinhas do seu pet ou não? Sim, limpar a patinha, limpar a boca, se ele ficou lambendo todo mundo é lugar no chão. Tem que também limpar a boca do cachorrinho. E passar aquele banho seco para poder tirar um pouquinho do que ele encostar no local onde ele vai. Então, se ele fizer isso adequadamente, ele pode passear. Agora, uma coisa que eu quero saber a respeito da sua atividade hoje. Só uma coisinha antes. O cachorro, ele tem coronavírus próprio dele. Sim. Certo? Sim. E nós temos a transmissão por beijar, por abraçar, pelo pelo, isso tem a transmissão. Mas já está mostrando agora, pela mutação do vírus, a presença em animais. Porque veio de animal silvestre. Corona. Então foi encontrado lá no zoológico nos Estados Unidos, em leão, nos animais lá, o próprio SARS-CoV-2 agora. Então ele pode estar presente, sim, mas por mutação ele mudou e veio para o humano. Entendi. Tá? Mas essa transmissão direta
É só por adaptação de um animal silvestre para o humano. Agora ele é adaptado, a gente não passa para ele, mas ele tem o dele e ele próprio mudou. Então a gente tem que entender, por exemplo, da onde veio febre ebola? Foi uma pessoa que mexeu numa árvore perto dos morcegos e este vírus saiu de lá, um morcego, e infectou uma pessoa. E esse vírus nesta pessoa mudou e apresentou febre ebola grave, que teve os casos em 2014 e 2016. Então, tudo que é vírus, ele vem de um lugar, que nem o vírus HIV, ele veio de um macaco, adaptou, mudou e se adaptou ao humano e tem as transmissões. Entendi. E aliás, no caso do morcego, como você comentou, provavelmente do consumo, né? Dessa carne que não é uma coisa natural, vamos dizer assim, né? Não, o nosso SARS-CoV-2 agora, ele não veio do morcego, ele veio adaptação de animais outros silvestres, ainda não tem exato qual é o primeiro, mas nós sabemos que é um tipo de um guaxinim, é um animal silvestre. Olha só. Mas tem uma passagem para o morcego, porque ele é um bicho que a gente fala de sangue frio e ele tem uma adaptação parecida com o humano e tem essa mudança. Mas ainda não está exato qual é o primeiro, de qual seria. É presente em animais. A gente tem que entender que já existe. Teve 6 tipos que invadiram o humano, tá? Já. E esse é o 7º agora. 7º agora. É isso. O seu trabalho na Redditor, você atua em algum hospital específico ou não? Eu atuo no São Luís Itaim, São Luís Morumbi, atuo no Vila Nova Star, são nesses 3 da Redditor. Posso perguntar como que está a situação lá, doutor? Pode perguntar. Tem muitos casos. Tá. Tem casos moderados e graves, que são as internações. As pessoas precisam entender, quando eu tenho um caso grave internado, provavelmente 80% da relação dele que entrou em contato pode estar assintomático.